A pergunta é simples e direta. Zubeldia será demitido do Fluminense ou não após a eliminação de ontem? Estou recebendo mensagem aqui de torcedores, de vizinho, tem vizinho mandando mensagem, tem amigo, tem familiar, e todo mundo perguntando a mesma coisa. Lessa, Zubeldia vai ser demitido? Bom, como eu falei para vocês no vídeo anterior, estou gravando esse vídeo aqui já quase 5 da manhã. Foi a hora que, enfim, que foi possível. E ainda no Maracanã, falei com uma pessoa que está ali no dia a dia do clube, que estava ontem, enfim, ali no pós-jogo, dentro da movimentação. E essa pessoa falou, olha, eu acho improvável. Estou pessimista. Havia um pessimismo em relação a uma possível demissão, assim, imediata. Né? Isso logo após o jogo. Normalmente, às vezes, quando é algo mais grave, a diretoria se reúne ali depois do jogo mesmo. Às vezes a reunião acontece no dia seguinte, como hoje, por exemplo, no CT, que muita gente ganha folga no dia seguinte ao jogo, mas o dia tende a ser movimentado no CT. Provavelmente haverá alguma reunião para tratar o assunto. Talvez não necessariamente para uma demissão imediata, mas pensando em quando isso pode acontecer, porque vão negar, mas vai acontecer. Vou negar assim internamente, porque ontem ninguém deu a cara nem para respaldar, nem para mentir, para dizer que o técnico está respaldado, nem para isso. E aí depois, enfim, aí já recebi mensagem aqui, por exemplo, de pessoas que estão ali também no dia a dia do clube. Tem muita gente pressionando, pessoas próximas à gestão, inclusive, pressionando pela demissão do Zubeldia. Muita gente. Mas isso não necessariamente vai ter um impacto imediato e fará com que o presidente Matheus Montenegro, junto com o diretor-geral Mário Bittencourt, realmente façam esse movimento de demissão agora, pensando, acho que isso é o que mais vai pesar neste momento, o jogo da Libertadores na semana que vem. Porque manda o Zubeldia embora, vem quem? Vai contratar quem? Vai colocar o Marcão? O Fred, que acabou de chegar no Sub-20? Eu sei que você aí vai falar, coloca qualquer um. Mas para além da demissão do Zubeldia, me preocupa também quem vai chegar, né? Aí é outra questão tão importante quanto. Mas vale ressaltar aqui, eu quero destacar muito esse... Então, e aí? Vai ser demitido? Olha, vamos acompanhar, gente. Futebol, não dá para cravar nada desse tipo de coisa. Até porque é uma coisa que fica muito restrita. Vamos acompanhar ao longo do dia, a gente vai ficar atento. Eu não acredito. Pelo que eu ouvi até agora, eu não acredito numa demissão. Neste momento, tá? Só que, enfim, época do Abel, acordei no susto com o Abel pedindo demissão, indo embora. Futebol é complicado. Então a gente nunca tem como ter, depois de um jogo como esse, de uma eliminação como essa, um cenário ali controlado. Hoje, neste momento, eu acredito que ainda não vai acontecer. E eu falei que no vídeo anterior, a gente falou muito sobre a culpa dos jogadores, a culpa do Zubeldia, porque o Zubeldia, para demitir o Zubeldia, se o cara pega só os números frios ali, aproveitamento, vitória, Campeonato Brasileiro, o cara chega do nada, não tá sabendo de nada. E olha só os números, o cara fala, pô, não tem motivo para demitir esse cara. Só que você vai se aprofundando nas derrotas, nos fracassos, como essas derrotas aconteceram, que também é muito importante. Porque você pode perder um jogo, acontece, tomar uma virada, mas não com tanta frequência e não com tanta covardia. Então, motivos que não falam. O Zubeldia, ele apresentou uma péssima leitura de jogo, erra constantemente nas substituições, e não é pouco, e enfim, meio paradoxal, mas ontem eu até acho que comparado a outros jogos, ele até acertou mais do que errou, mas isso não significa muita coisa dado o cenário, porque mesmo quando acerta na ideia, a execução é ruim. O Arana ontem vira um ponta e deixa o Andrei sozinho, com campo para correr, o jogador mais perigoso dele, o cara tinha toda a liberdade do mundo por lá, e é de onde sai o segundo gol. Atuação ridícula do Arana também, mais uma.
Aquele conceito de paneleiro, eu acho que de todos, para mim, é o que mais serve para o Zubeldia. De todos. Porque hoje o Fluminense é escalado na base da hierarquia, tem muitas substituições, escolhas que são feitas na base da hierarquia, os mais velhos contrataram, já vou chegar lá, essa questão do atacante que contrataram. É um técnico que odeia a base, muita covardia, covarde, medroso, não é um técnico para time grande, já tinham falado isso antes, eu relutei em acreditar no primeiro momento. Tá nem aí para falar a nossa língua, para falar melhor, para se comunicar melhor com o torcedor. Eliminações vexatórias para rivais, inclusive. E um time que, o mais importante de tudo para mim, é um time que não vem demonstrando reação. Ele não dá sinal de reação. Então a gente está diante de um trabalho que claramente se desgastou e chegou a um ponto que eu acho muito improvável de se recuperar. E aí quem tem que aparecer e quem tem que dar a cara é a diretoria do Fluminense, que hoje tem presidente, tem diretor-geral, tem diretor executivo, tem gerente de futebol. Ontem, mais uma vez, de maneira vergonhosa e ridícula, não que seja novidade, de novo, saíram pela porta dos fundos do Maracanã. Os jogadores, ninguém fala, não cumprem regulamento, né, que é o que deve ser feito, zona mista para falar com os jogadores, para a imprensa ter a oportunidade de entrevistar os jogadores. Ninguém falou ontem. Saem todos de maneira covarde do estádio. Não tem ninguém da diretoria para falar, porque não, os jogadores não vão falar. Quem vai assumir a responsabilidade sou eu. Quantas entrevistas você viu do diretor-geral Mário Bittencourt até hoje, desde que ele assumiu? Um cargo remunerado para representar o torcedor em um clube desse tamanho. Quantas entrevistas ou qualquer tipo de satisfação você viu? Nem para chegar e respaldar o técnico e falar, não, o trabalho, a gente acredita no trabalho. Nem que fosse para isso. Que geralmente, quando falo isso, é porque a demissão está próxima, né? Ou o presidente do clube, já que o diretor executivo Paulo Angione quase nunca falou, porque também o presidente, né, não deixava, não precisava, porque ele falava. Só que ninguém fala. Ninguém dá satisfação. Zero. Comunicação com o torcedor, a satisfação do torcedor, foi ontem o Maracanã que está em casa, é zero. E a diretoria do Fluminense é tão responsável quanto por tudo o que está acontecendo. Tão responsável quanto o Zubeldia também. Até porque tinha convicção no trabalho. O Zubeldia, assim, na verdade, não sei se todo mundo, mas o Zubeldia sempre encheu os olhos dessa diretoria. Trabalho, dia a dia, educação e tal, e pá. Então eu cravo aqui que havia uma convicção de que esse período de Copa do Mundo seria suficiente para recuperar o time. E voltou pior. E nada sinalizava isso lá atrás. A classificação da Libertadores foi um aborto da natureza. Aos trancos e barrancos. Copa do Brasil, jogos horríveis contra o Operário. Estava tudo já sinalizando e mostrando qual caminho o Fluminense iria tomar. Mas apostaram que não. Vai acontecer uma mágica, a parada para a Copa do Mundo, todo mundo volta zerado, o time vai voltar voando. E tá aí o resultado. São escolhas. Nem eu tinha tanta convicção assim. E na época eu não falei isso. Não, tem que demitir o Zubeldia agora. Então, assim, não vou vir aqui ficar de hipocrisia falando que ele tinha que ter sido demitido lá atrás. Só que eu não tenho as mesmas ferramentas de avaliação que quem está lá no dia a dia tem. Né? Nem você, torcedor. Ninguém tem. Quem recebe, quem ganha muito para isso, quem tem a caneta na mão, são eles. Não sou eu. A gente comenta o que acontece. O que já aconteceu. Normalmente é isso. E a gente não pode deixar isso aqui cair no esquecimento. O presidente do Fluminense explica adiamento do Fla-Flu. Não traz nenhum prejuízo. Não traz nenhum prejuízo. Uma das cenas mais, assim, das coisas mais bizarras que eu já vi, como setorista, torcedor, jornalista, como aquilo, eu acho que aquilo fala tanto, diz tanto sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que vem acontecendo, e a partir dali parece que nada mais deu certo. Parece que a temporada do Fluminense estava destinada a acabar
a partir daquele momento, quando o Fluminense abre as pernas para um rival que jamais faria o mesmo. Jamais faria o mesmo. Isso aí, se fosse numa empresa normal, era papo de demissão sumária. E a sensação que dá é que tudo começou ali. E talvez tenha começado mesmo. A responsabilidade é dessa diretoria. Totalmente dela, presidente, diretor-geral, todos eles que participaram disso. E depois a coisa parece que só foi desandando. Parece besteira, parece bobeira, porque né, o tempo passou, veio Copa do Mundo, mas pensa bem como as coisas foram acontecendo depois. Parece que quanto mais dinheiro o Fluminense gasta nesse time, pior ele vai ficando. Contrataram um jogador de 13 milhões de dólares. 13 milhões de dólares. E o cara não serviu para pisar em campo num jogo em que o time estava sendo eliminado de uma Copa do Brasil. O treinador recorre aos veteranos, aos badalados, a jogadores muito próximos já do fim de carreira. E o Fluminense botou 13 milhões de dólares num cara que hoje é a quarta opção para o ataque do time. Muito dinheiro gasto, e ainda mais. E uma galera aí, Hulk mais um. Ah, não pagou, mas o salário é altíssimo. Parece que quanto mais gasta, pior a coisa vai ficando e menos problemas são resolvidos. A gente viu ontem e tem visto um time que às vezes clama por força, mas não tem de onde tirar. O Fluminense parece que ficou... Ele vem se enfraquecendo, mas não estou falando de técnica nem tática, fisicamente mesmo. Teve aquele processo de retomada com o Mano, salva da Série B, do rebaixamento, aí o Mano vai montando um elenco mais físico, menos técnico, um elenco mais combativo, e a gente está vendo o Fluminense voltar novamente para aquele processo com o Renato Gaúcho, depois da Copa no Mundo de Clubes. Tem jogadores mortos como Soteldo, Serna, Savarino, Acosta. Estou falando aí, nem estou falando só tecnicamente não, mas estou falando fisicamente hoje. Aí vem Hulk, que já não aguenta mais, Cano, que já não aguenta mais, Ganso. Então, meus amigos, é muita coisa errada para se consertar. Eu não sei se um técnico novo, pura e simplesmente, vai resolver todas as questões. Porque, repito, o problema não é só treinador. O problema é que a gente está acima do treinador também. Todos têm responsabilidade. Quando ganha, todo mundo quer mérito, não quer? E quando está nessa situação, tem que ter cobrança. Os nomes precisam ser falados. Alguém tem que botar a cara, ou alguém deveria botar a cara, mas ninguém fala nada. E fica por isso mesmo. Não sei se outro treinador conseguirá fazer com esse mesmo grupo algo tão melhor ou tão superior. Mas para mim, está muito evidente, está bem claro que o trabalho, ele desandou, o time não está respondendo mais, o time está se enfraquecendo, não dá para perceber, sentir mais resposta dentro de campo, e a maior prova disso é quando os seus melhores jogadores, seus principais jogadores, e quase todos estão jogando mal, e estão jogando mal há muito tempo. Quando a gente espera de um treinador, de um técnico, o bom técnico, ele faz o quê? Ele muda o time. Ele toca a estrutura, ele troca esquema tático, ele testa coisas diferentes. O bom técnico faz isso. O técnico mediano, medíocre, ele fica naquilo ali, troca um jogador pelo outro, pega os mais experientes, coloca os mais velhos e vai e morre abraçado com eles. Que é o que está acontecendo com o Zubeldia. O Renato com todos os defeitos, o Diniz nem preciso dizer, mas o Renato com todos os defeitos, na Copa do Mundo fez diferente. 3 zagueiros, mudou. Ele, comissão técnica dele, com todos os problemas, ele tentou algo diferente e deu certo. Mas deu certo porque tentou. Deu certo porque colocou em prática. Agora você fica fazendo as mesmas coisas, usando os mesmos caras, esperando resultado diferente. Desculpa, você vai morrer abraçado com eles. Que é o que vai acontecer cedo ou tarde. Se não for hoje, o Zubeldia vai ser demitido do Fluminense em breve. Eu só espero que para isso não tenha que cair agora numa oitava de final de Libertadores. É o que eu espero.
E eu falei isso ontem. Se isso acontecer, eu não vou perder meu tempo mais ficar falando de Zubeldia, não. Eu vou falar sobre quem está acima dele. Vamos seguir monitorando durante o dia, apurando, conversando, e a gente volta para trazer mais informações para vocês assim que possível, tá bom? Dia de plantão. Vamos ficar ligado por aí. Tamo junto, um abraço. Valeu.